Olá, meninas. Começa agora mais um Nayara Responde. Você pergunta e eu respondo. Desde já eu agradeço as perguntas que vocês mandam, tá bom? Às vezes, quando eu não sei, tem alguma dúvida, eu sempre pesquiso, tá? Para dar certeza para vocês da resposta. Bem, essa pergunta foi muito interessante e eu acho que não é uma dúvida só dessa pessoa. Eu acho que tem várias mulheres que talvez estejam me assistindo e que têm essa dúvida. A pergunta é o seguinte: é normal ter um lado do glúteo maior do que o outro, tá bom? Então, vamos responder essa pergunta. E você sofre desse problema? Você tem um lado do glúteo que você percebe que é maior do que o outro, que você nota, que outras pessoas notam, ou talvez você ache que as outras pessoas estão notando? Você tem esse problema? Pois é, sobre isso que eu vou falar para vocês nesse vídeo, tá bom? Lembrando o seguinte, gente, eu vou falar de pessoas que são totalmente normal, não tem nenhum problema de saúde, nem coluna e nem joelho, tá bom? Porque se a pessoa tiver problema de joelho, vocês sabem que às vezes a pessoa se apoia mais de um lado, então vai dar essa facilidade de um lado se desenvolver mais do que o outro. E problemas de coluna também. Se não for nada disso, você não tem esse problema, né? Então eu vou dizer uma das causas que ocorre isso, tá? Antes de dizer a causa, eu queria explicar para vocês o seguinte: nosso corpo ele é assimétrico, ou seja, ele é diferente do lado e do outro. Você sabe, às vezes uma mão tem mais força, um lado é mais forte, isso é normal da gente. O glúteo, o lado assim que eles consideram que não tem problema, que tá tudo normal, é quando tá até 2 centímetros, tá bom? Até 2 centímetros um lado maior do que o outro é considerado normal. Alguns consideram 1,5, mas uns vai e escolhe 2 centímetros, tá bom? Mais do que isso, já começa a ser um quadro assim que deve procurar ajuda, né, para saber o que for. Então, é normal a gente ter o corpo assimétrico, um lado maior do que o outro. Quando nós treinamos, nós fazemos de tudo para nosso corpo ficar o quê? Simétrico, ou seja, ficar o mais próximo do igual, né? Nunca fica 100% igual. Vocês podem olhar a pessoa mais bonita do mundo aí, a musa, a fitness, mais linda. Mas se a gente observar o glúteo dela, o corpo dela, a gente vai encontrar um lado um pouco maior, um lado menor do que o outro, tá bom? Isso é normal. Bem, então se você está percebendo que seu glúteo ou sua coxa está ficando maior do que o outro, você não tem problema de joelho, não tem problema de coluna, tá tudo certo, né? E o seu corpo, você sabe que um lado é maior do que o outro, mesmo assim. Só que quando você começa a perceber, por exemplo, eu já tive aluna que me manda foto que está com 4 centímetros de diferença. 4 centímetros é muito. Ou então tá muito maior de um lado, do outro tá pequeno, que dá para perceber. Então, quando dá para perceber, você tem que corrigir logo, tá bom? E sempre é bom, meninas, vocês estarem tirando fotos, tirando medidas, para vocês mesmos estarem olhando ali. Todo mês vocês estarem comparando, tá bom? Muitas das vezes as meninas elas deformam o glúteo treinando, tá bom? Eu já fiz isso, A gente faz involuntariamente. Como? Quando a gente treina errado. Quando a gente faz uma força, a gente usa uma força maior do que na perna que a gente tem mais força. No glúteo que a gente tem mais força, né? A gente vai mais fundo, a gente consegue fazer uma amplitude maior. Já no outro que a gente tem menos força, a gente faz uma pouca amplitude. Então a gente acaba desenvolvendo um lado mais do que o outro. Então, uma das causas que talvez você esteja com o glúteo de um lado maior do que o outro, pode ser isso, você está treinando errado, fazendo alguns exercícios que você está executando de um lado melhor do que o outro. Você está usando uma amplitude diferente dos dois lados. E é por isso que a gente, quando está treinando, tem que estar muito concentrado. Se você estiver bem concentrada, você vai evitar esse erro e vai deixar seu glúteo mais uniforme, mais próximo da simetria, do perfeito. Naya, meu glúteo tá desse jeito, o que que eu faço? E agora? Você tem que começar sempre. Aqui eu vou dar uma dica para você, né? Você tem sempre que começar o seu exercício, por exemplo, um exercício unilateral, em que você vai fazer primeiro uma perna e depois a outra. Você sempre tem que iniciar pela perna mais fraca, ou seja, pela menor. E aí você vai se policiar bem para você fazer uma amplitude boa, que você use também uma concentração para você fazer o movimento certo, para você ativar o seu glúteo, tá bom? Então, sempre inicie pela perna mais fraca ou perna mais fina, os exercícios unilaterais. E quando você estiver fazendo um agachamento, te concentra para te não fazer uma força mais no glúteo que está maior, entendeu? Porque às vezes, se você não fizer concentrada, você acaba fazendo a força mais de um lado do que do outro.
Então é isso, meninas. Espero ter respondido essa dúvida, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, quer saber mais alguma coisa, você escreve aí nos comentários ou manda mensagem no meu WhatsApp, tá bom? Um beijo, meninas, e até o próximo vídeo.